Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Estamos aqui, consegui aqui entrar então para mais um dia do nosso desafio, 142 dias, 130 dias. Hoje nós estamos aí completando, já na reta final, faltam 12 dias aí para a gente terminar o nosso desafio, a Bíblia toda em 142 dias. E hoje nós vamos ler aí 1 Coríntios, do capítulo 2 até o capítulo 11, dando continuidade à nossa leitura da Bíblia toda. Pai, eu quero te louvar, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, falado aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é orientação, Deus, que é direção para as nossas vidas. E o Senhor tem nos permitido enxergar, encontrar, Deus, os tesouros. Abra os nossos olhos, Senhor Deus, para que nós possamos encontrar os tesouros, enxergar, Senhor Deus, as maravilhas da Tua lei, como diz o Salmo 119, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos entesourar a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Nós queremos internalizá-la, gravá-la na nossa mente, nos nossos corações, Senhor, e honrar a Tua palavra em nós, Senhor Deus, através das nossas atitudes, guiadas, orientadas pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em cada um dos nossos desafios, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a vossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas,
não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo, será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Assim, pois, que os homens nos consideram como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. Quem dera reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres e nós desprezíveis. Até essa presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos residência certa.
Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando nos difamamos, consolamos. Até o presente temo chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por causa disso, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os seus caminhos em Cristo, como toda parte ensino em cada igreja. Repetindo, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Alguns, porém, andam arrogantemente, como se não houvesse de ir ter convosco. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Ir ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê, isto é, há quem abuse da mulher de seu pai. Estais orgulhosos quando deveríeis estar ao menos entristecidos, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Que me importa de julgar os que são de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Deus, porém, julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós este iníquo. Então, Paulo aqui se posiciona, em relação a esses que dizem ser cristãos, mas que não vivem como cristãos, dizendo ser irmãos. Eles continuam ali como devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões, roubadores, E esse aí ele diz que a gente não deveria nem comer com eles. 1 Coríntios capítulo 6. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós
que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? O irmão, porém, vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vós mesmos, porém, causais a injustiça e o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os impuros não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá ambos. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por causa da prostituição, porém, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Digo isso, porém, como que por permissão e não por mandamento. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom, Shalom. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem como eu. Se, porém, não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então aqui ele deixa claro, né, que o casamento tem um propósito aqui, já dentro desse contexto da nova aliança, o propósito de que a pessoa possa ser suprida sexualmente, né? Aqui ele está falando a respeito disso.
que o marido deve dar à mulher o que é devido e a mulher ao marido o que é devido, né? Ou seja, ele está falando da questão sexual, que eles não devem se privar um ao outro, eles devem se entregar um ao outro, entendendo que um pertence ao outro, e eles não devem ficar muito tempo sem ali em abstinência, em incontinência, como ele fala aqui, né? Para não serem tentados por Satanás. E aí ele completa dizendo que o ideal seria que não se casassem, porém, como não conseguem viver, se caso não conseguirem viver, não tiverem o dom de viver, né, sem a questão sexual aí, eles devem então se casar, porque é melhor se casar do que ficar ardendo em desejo, aqui diz nessa tradução aqui, né, verso 9, se porém não pode conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Verso 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Se contudo o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão. Deus o chamou para a paz. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Assim, cada um ande como Deus lhe designou, cada um de acordo com o chamado de Deus. É o que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, escravo, é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Acho que é bom, por causa da presente crise, o homem permanecer assim como está. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque casamento. Se, porém, te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Pois a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesseis livre de cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E está dividido. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Digo isso para proveito vosso, não para vos restringir, mas
para o que é decente e para vos dedicardes ao Senhor sem distração alguma. Se, no entanto, alguém pensa que trata indignamente a sua filha, e se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo domínio sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar virgem sua filha, faz bem, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu penso que tenho o Espírito de Deus. E esse capítulo revela que Paulo tinha tanta expectativa, né, de que já estava ali iminente a volta de Jesus, né, e que a vida é tão passageira que ele dá esse conselho de que nem precisaria, o ideal seria nem se preocupar com o casamento. Mas ele diz aqui, né, se aí por essa questão de não conseguir conter, né, os seus desejos, é melhor então você se casar. Ele deixa isso aqui bem claro. Capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se, porém, alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Nem em todos, porém, há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir, a ti que tens conhecimento, à mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo aqui é bem radical ao dizer que o nosso comportamento deve sim estar condicionado aos nossos irmãos. Devemos tomar cuidado com aquilo que pode escandalizar e se tornar uma pedra de tropeço a outras. E ele fala que ele está disposto a deixar de fazer algo, como por exemplo comer carne, se isso for algo que vai escandalizar ali os seus irmãos. 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar?
Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não toma do leite do rebanho? Digo eu isso como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não amordaçarás a boca do boi que debulha. É de bois que Deus tem cuidado? Ou não o diz certamente por nós? Certo que é por nós que está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, de nenhum desses direitos usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, não para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Esse era Paulo, disposto a fazer de tudo para salvar alguns, se subjugando ali, se reduzindo à escravidão, reduzindo seu corpo à escravidão para obedecer ali a Deus e não ser reprovado naquilo que ele estava pregando aos outros. Capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles,
como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor como algum deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pecaram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice da bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Se, contudo, alguém vos disser: isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência digo, não a tua, mas a do outro, pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu com gratidão participo, por que sou censurado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como os entreguei. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. É como se tivesse rapada. Se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se,
que ponha o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem, no Senhor. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Se contudo alguém quiser ser polêmico, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. E essas demais coisas a gente não vai saber do que se tratava, porque Paulo não escreveu sobre isso. Ele falou que ia falar isso quando estivesse com eles, Mas aqui nós temos Paulo dando várias advertências aí para o estilo de vida da igreja. Aqui a gente vê ele pontuando ali como eles deveriam se comportar, repreendendo alguns comportamentos como esse de quando eles se reuniam e eles se empanturravam, comiam ali, bebiam, se embriagavam e tornaram a ceia isso, E aí ele vem dizendo qual é o propósito da ceia e reafirma que é o propósito de trazer à memória o sacrifício de Jesus. Então não é para encher a barriga, não é para se embriagar, é apenas para trazer à memória o sacrifício. Então se tiver fome, come em casa, mas aqui você não veio encher a barriga, em outras palavras, aqui você veio para trazer à memória o sacrifício de Jesus e honrá-lo com
essa solenidade que deve ser o momento da ceia, né? Então Paulo vai trazendo aí todas essas orientações. Os coríntios parecem ser uma galera bem difícil, a gente vai ver isso ainda, alguns comportamentos deles aqui que são pontuados pelo apóstolo Paulo. Então era uma galera nada fácil. Paulo vem aí trazendo todas as exortações para eles, e aqui vem também de alguma forma nos exortando e também nos mostrando qual deve ser o nosso procedimento e o nosso comportamento aí também como igreja do Senhor. Então é isso, amanhã nós continuamos com 1 Coríntios capítulo 12, dando continuidade ao nosso desafio. Amanhã, no nosso horário, eu vou estar voando, então por isso eu vou fazer na madrugada de hoje para amanhã, eu vou fazer aí 1h42 da manhã, a nossa live, horário daqui, 1h42 da manhã, horário daqui, eu vou fazer tem o nosso encontro aí, às 2h42, horário de Brasília. Aí eu vou estar entrando porque eu vou ter que fazer antes de voar, porque depois eu vou entrar no voo de madrugada e vou voar até de manhã, Então, por causa disso, eu vou fazer antes de voar, logo cedo, de madrugada. Ok? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, então. Um ótimo dia, um ótimo domingo. E eu volto na madrugada, nessa madrugada para amanhã, para a gente dar continuidade aí ao nosso desafio. Deus abençoe. Um ótimo dia, em nome de Jesus.